igreja, conhecendo os irmãos. Amém. E peço a Deus que Ele fale conosco hoje por meio de sua palavra. Amém. Irmãos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João, Evangelho, no capítulo 15. João, Evangelho, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Amém. Onde Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco através de sua palavra. Amém. Que o teu Espírito venha sobre nós, nos ajude a compreender a tua palavra e a colocá-la em prática. Assim seja. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, esse texto que acabamos de ler aqui faz parte do último sermão de Jesus antes da cruz. Então, Jesus, passando suas últimas instruções aos discípulos, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Mas o que Jesus queria dizer com isso? E por que ele disse aqui que ele era não só apenas a videira, mas a videira verdadeira? Bem, irmãos, para entendermos melhor o que Jesus queria ensinar aqui, precisamos saber qual era o cenário em que Jesus estava falando isso e também o contexto histórico. Porque como Jesus fazia com frequência, nessa passagem, Jesus trabalha com imagens e ideias que faziam parte da herança religiosa do povo judeu. E aqui, irmãos, Cristo e os discípulos estavam a caminho do Getsêmani. E a passagem pelas vinhas em torno da cidade era o cenário ideal para esse sermão de Jesus. E tinha também, irmãos, uma videira de ouro que decorava uma das portas do templo. Flávio Joséfo, que foi o historiador judeu do primeiro século, ele fala dessa videira de ouro no templo, no seu livro História dos Hebreus. Ele fala assim: viam-se no alto ramos de videira do tamanho de um homem, de onde pendiam cachos de uva. Tudo isso era de ouro. E Ellen White, irmãos, ela também fala dessa videira de ouro no templo, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 575, ela diz assim: à entrada do templo achava-se uma videira de ouro e prata, com verdes folhagens e maciços cachos de uvas, executados pelos mais hábeis artistas. Agora, presta atenção no que ela vai dizer. Esse desenho representava Israel como uma próspera vinha. Então, irmãos, a videira era usada para representar o povo de Israel. E, de fato, irmãos, no Antigo Testamento, encontramos textos que fazem referência a Israel como sendo a vinha ou a videira de Deus. Como diz em Isaías capítulo 5, verso 7, que diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Isaías apresenta uma grande imagem de Israel como a vinha de Deus. Em Jeremias capítulo 2, no verso 21, diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Eu ainda poderia citar mais textos, irmãos, como Ezequiel 15 compara Israel com uma vinha, igual a Ezequiel 19:10. Olha o que diz o Salmos, capítulo 80, verso 8, diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Aqui cantou o salmista pensando na libertação do seu povo escravizado. Tanto era assim, irmãos, que a videira se converteu no símbolo do povo de Israel. Mas há um fato estranho, irmãos. Quando nós vemos na Bíblia o símbolo da videira, aqui nesses textos, referindo-se a Israel,
o estranho é que quando nós lemos o contexto, nós veremos que esses textos vão estar acompanhados pela ideia de degradação de Israel, de frutos ruins. Então, irmão, vou pedir que você marque aí sua Bíblia em João capítulo 15 e abra agora comigo em Isaías, no capítulo 5. Deixa marcado aí, João. E abre em Isaías, no capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no ouveiro fortilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidos. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Aqui, irmãos, a imagem que Isaías indica é que a vinha de Israel se converteu em uma planta selvagem, que veio a produzir uvas bravas. Agora, irmãos, abra sua Bíblia em Jeremias, é o próximo livro depois de Isaías, Jeremias, no capítulo 2. Jeremias capítulo 2, no verso 21, que diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Aqui, irmãos, a queixa é de que o povo se converteu em uma planta degenerada, como vide brava. Então, irmãos, nós percebemos que Deus investiu o seu melhor nessa vinha de Israel. Mas apesar de Deus ter dedicado todo o seu cuidado ao povo de Israel, Israel fracassou em produzir bons frutos. Produziu frutos ruins, não produziu os frutos que lhe eram devidos. Mas é importante ressaltarmos aqui, irmãos, que Israel não tinha exclusividade. Israel não era mais importante que as outras nações. Deus queria que Israel fosse uma ferramenta, um instrumento que Deus usaria para convidar as pessoas, convidar os outros povos para fazer parte do reino de Deus. Como diz lá em Isaías 56, verso 7, que diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas acontece, irmãos, que o povo de Israel não viveu à altura da expectativa divina. Começou a imitar os povos vizinhos, se envolveu várias vezes com a idolatria, na prostituição e deixou os caminhos do Senhor. A religião de Israel se tornou uma religião vazia, de apenas formas e cerimônias, mas afastada da palavra e da vontade de Deus. Mas voltando agora para João, no capítulo 15, no verso 1, agora Jesus se refere a si mesmo como uma videira verdadeira. E a palavra verdadeira aqui, irmãos, significa real, genuína, original. O contexto aqui da época, irmãos, é que os judeus, eles baseavam sua esperança de salvação com sua ligação com a vinha Israel, com a videira Israel, e não com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E Jesus aqui, então, irmãos, queria desfazer essa ideia errada e deixar claro esse assunto. Ellen White, comentando essa passagem aqui de João capítulo 15, ela diz o seguinte, ela fala assim: os judeus haviam sempre considerado a videira como a mais nobre das plantas e uma imagem de tudo quanto é poderoso, excelente e frutífero.
Israel fora representado por uma videira plantada pelo Senhor na terra prometida. Olha o que ela diz agora. Os judeus baseavam sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. Mas Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Não penseis que devido à ligação com Israel, podeis tornar-vos participantes da vida de Deus e herdeiros de sua promessa. Unicamente por mim é recebida a vida espiritual. Aqui o Desejado de Todas as Nações, página 675. Aqui, irmãos, era como se Jesus dissesse o seguinte: vocês não podem crer que só porque vocês são judeus, segundo sua opinião de povo eleito, devido à sua raça e nacionalidade, que vocês são ramo na videira de Deus. A verdadeira videira não é Israel. Essa é uma videira degenerada, como perceberam por seus profetas. Eu sou a verdadeira videira, e não o fato de ser judeu que os salvará. A única coisa que pode salvá-los é manter uma comunhão íntima. Viva comigo, porque eu sou a videira verdadeira de Deus e vocês devem ser ramos unidos a mim. Jesus estabelecia aqui, irmãos, que o caminho rumo à salvação de Deus não passava pelo fato de ser judeu, mas unicamente pela fé nele. E podemos, irmãos, também aplicar isso para nós hoje. O fato de eu estar ligado à igreja, ser membro da igreja, não é isso que nos torna salvos. Isso é bom, claro, devemos fazer, mas a nossa salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus. Porque nenhuma qualidade externa nos pode justificar alguém perante Deus. Aliás, nenhum mérito, nenhuma obra, nenhum feito, nenhuma religiosidade, nenhuma moralidade. A única coisa que pode fazê-lo é a fé em Jesus. Porque não existe justiça para nós mesmos. Aliás, a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, não serve para nada. A única forma de sermos salvos é se Deus atribuir a justiça dele para nós. E esse é o processo que se chama em teologia de justificação. Mas agora, irmão, voltando para João capítulo 15, vamos ler novamente versos 1 e 2, onde Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui, irmão, Jesus compara os seus seguidores a ramos de figueira. E Deus Pai é o agricultor, é o viticultor. Mas repare, irmãos, que aqui no verso 2, Deus Pai, ele corta o ramo que não dá fruto, mas o ramo que dá fruto, esse ele limpa com o propósito de que dê mais fruto. Mas repare bem, irmãos, que antes de Deus Pai limpar esse ramo ele já apresentou fruto. A palavra diz: o que não dá fruto, corta, o que dá fruto, limpa. Então, irmãos, o ramo que já apresenta fruto é esse que Deus Pai então limpa para que dê mais fruto. E é isso que eu quero ver com vocês agora, irmãos. Qual seria então esse fruto, esse primeiro fruto que Deus deseja ver em nós, para que então Ele nos limpe, para que possamos dar mais frutos? Bem, irmãos, a Bíblia fala de vários tipos de frutos espirituais. Fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 22. Fruto de levarmos pessoas a Cristo, em Romanos 1,13. Fruto do louvor, em Hebreus 13,15. Fruto da oferta missionária, em Filipenses 4,17. Logo, irmãos, nós vemos que o fruto envolve o caráter e serviço a Deus. Tudo isso como resultado único de nossa comunhão com Jesus. Mas reparem, irmãos, que esses frutos que eu mencionei agora, eles parecem ser de um cristão mais maduro, de alguém que já está caminhando em um certo ponto com Jesus. Então, irmãos, nenhum desses frutos que eu mencionei seria exatamente o nosso primeiro fruto. Por quê, irmãos? Porque ninguém começa a caminhada cristã, ou recomeça a caminhada cristã, sem um fruto que é primordial, irmãos. Esse fruto é mencionado em Mateus capítulo 3, no verso 8. Marca aí mais uma vez sua Bíblia em João, e abre agora comigo em Mateus, no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 8. A pregação de João Batista, onde ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, João Batista fala que é assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, que demonstre arrependimento. Irmãos, ninguém começa a caminhada cristã
ou recomeça a caminhada cristã sem arrependimento. O arrependimento, irmãos, é um assunto central da pregação de João Batista, mas não só na pregação de João Batista, mas também na pregação dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Vamos ver outros textos que nos mostram isso? A grande mensagem do Evangelho, irmãos, é arrependei-vos e crede. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Mateus capítulo 4, verso 17. Diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos Jesus pregando o arrependimento. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vamos ler o verso 38. E diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Pedro pregando arrependimento. Agora abra no capítulo 3 de Atos, Atos capítulo 3, o verso 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, irmãos, nós vimos que o arrependimento é o assunto central da pregação de João Batista, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que é arrependimento? Eu trouxe aqui uma definição de um dicionário de teologia que fala assim: a palavra arrependimento, do grego metanoia, significa literalmente uma mudança de mente. Significa refletir sobre o nosso pecado com um forte senso de arrependimento, de tristeza pelo pecado e com uma real mudança de atitude. Então, irmãos, o arrependimento é quando você tem uma transformação na sua mente, nas suas emoções e na sua vontade. E primeiro, irmão, você se arrepende quando você reconhece que aquilo que você está fazendo está contra aquilo que Deus orienta. E segundo, irmãos, é sentir a genuína tristeza pelo pecado. É confessar o pecado, ter o desejo de se afastar dele. É ter determinação para resistir pela graça de Deus à tentação que conduz ao pecado. E terceiro, irmão, é quando você muda de direção na vida. Se você está caminhando à frente, rumo ao abismo do pecado, então você para e volta-se para Deus. É você ter um desejo consumidor dentro de você de querer se acertar com Deus, querer estar em paz com Deus. Mas, irmãos, não basta apenas ter tristeza pelo pecado, porque isso poderia apenas gerar remorso. E remorso não é arrependimento. Nós temos um bom exemplo disso na Bíblia, na história de Pedro e Judas. Pedro negou a Cristo e Judas traiu a Cristo. Mas se você perceber na postura de Pedro, ele reconheceu o seu erro, ele chorou pelo seu pecado e ele voltou para Jesus. E Judas? Judas também reconheceu o seu erro. Ele se entristeceu pelo seu pecado, ele devolveu o dinheiro que pegou para trair Jesus, ele disse: eu traí sangue inocente. Mas Judas, irmãos, ele não fechou o ciclo do arrependimento. Ele não deu o último passo do arrependimento, que era voltar-se para Deus. Então isso não foi arrependimento, foi remorso. E remorso traz morte. O arrependimento para com Deus, sim, traz vida, traz perdão, é salvação. E todo esse processo de arrependimento é possível apenas em virtude da graça de Deus operando na mente e na vida por meio do Espírito Santo. E o verdadeiro arrependimento e tristeza pelo pecado conduz a uma nova vida em Cristo. Então, irmãos, a mensagem de salvação envolve arrependimento de pecados. No Novo Testamento, como vimos, enfatiza de modo constante a necessidade de arrependimento do pecado como parte essencial da fé salvadora em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, vamos ler o versículo 21. Atos, capítulo 20, versículo 21, diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. Terceiro, irmãos, que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto, ela está acompanhada de arrependimento. Então, irmãos, a verdadeira fé em Jesus, ela está acompanhada de frutos de arrependimento. E a fé em Jesus, que é então evidenciada desses frutos de arrependimento, nos leva a uma nova condição, a condição de perdoados. E Deus então imputa na nossa vida a justiça de Cristo. Então, irmãos, se falamos de fé e arrependimento, precisamos falar também de justificação. E você vai perceber a relação que tem entre esses assuntos. E para entrar nesse assunto da justificação, irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos ler a partir do verso 9. A parábola do fariseu e publicano. Lucas capítulo 18, no verso 9, a partir do verso 9, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você percebeu, irmão, nessa parábola, a lição que Jesus quer nos ensinar sobre justificação? Vejam, os fariseus eram os líderes religiosos da época. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram pessoas odiadas, eram os grandes pecadores na visão dos judeus. Mas a lição, irmãos, que Jesus quer deixar aqui no ensino da parábola é que só aquele que reconhece a sua grande pecaminosidade é esse que se abre para a graça de Deus. Então, irmãos, hoje eu posso estar falando para alguém que se sente como esse publicano arrependido. Alguém que está tipo como que ao longe, que estava longe dos caminhos de Deus. Alguém que no passado costumava orar, mas que hoje sente tanta vergonha de orar a Deus por conta dos seus pecados, de suas falhas. Mas há uma lição aqui, irmãos. Cristo quer nos ensinar algo precioso nessa palavra. Cristo quer que você saiba que é Ele que justifica você, e não pelos seus próprios méritos e pelos méritos dele. Então, irmão, se você se vê na mesma situação desse publicano, você precisa ter a atitude igual a dele e dar o último passo do arrependimento, que é voltar-se para Deus. Você reparou na história? Aquele que se considerava um santo por causa das coisas que fazia, esse não foi justificado. Mas aquele que se achegou a Deus com fé, arrependido, que reconheceu sua pecaminosidade, sua incapacidade para salvar a si mesmo, e que disse: Deus, ser propício a mim, pecador, ou seja, tem misericórdia de mim e me perdoa. Esse saiu justificado. E sabe o que é ser justificado segundo a Bíblia, irmãos? É ser perdoado, é ser aceito pelo Pai. Ser justificado é ter todos os seus pecados perdoados. É o Pai te abraçar do jeito que você está. É como na história do filho pródigo, que ele disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho. E o que o pai faz? O pai o abraça. O pai manda buscar sua melhor veste, coloca sobre o seu filho, coloca anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Isso é ser justificado. Você e eu não merecemos isso porque somos pecadores, mas como entender esse Deus que me aceita, que te aceita, mesmo você sendo um pecador? Primeiro, irmãos, porque Deus te ama. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E segundo, irmãos, nós não somos justificados porque merecemos, porque o que mereceríamos era a condenação, e nem porque conquistamos a justificação, porque a justificação não pode ser conquistada. A justificação é um dom não merecido, é um presente que não merecemos. E terceiro, irmãos, foi a obediência por parte de Cristo aos justos requerimentos da lei que o capacitou a justificar e a declarar justo todos que vão a Ele unicamente pela fé. Então, irmão, ser justificado é receber o perdão, mas é também receber a graça que nos torna santos.
e nos habilita a uma vida de santidade e caminhar na presença de Deus. Mas, irmãos, para compreendermos devidamente essa relação de fé, arrependimento e justificação, é necessário termos em mente que nós somos justificados somente pela fé em Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a fé, irmãos, ela não vem só. Somos justificados só pela fé, mas a fé não vem sozinha. O que isso significa? Significa que há outros elementos que sempre acompanham a fé salvadora. A fé salvadora é sempre seguida de mudança na conduta de vida de uma pessoa, que são observados depois que ela passou a crer em Jesus. Então, irmãos, o resultado da fé salvadora é que ela não vem só. A justificação é só pela fé em Jesus. Mas a fé em Jesus, ela não vem sozinha, junto ela traz frutos de arrependimento. E a fé, irmãos? A fé é a condição para que possamos ser justificados. Essa é a nossa única participação no processo de justificação. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmãos, nós precisamos exercer a nossa parte no processo de justificação, que temos fé na graça de Deus. Agora, calma, irmãos. Isso não nos atribui nenhum tipo de valor, nenhum tipo de mérito. Porque a fé é apenas o braço que se estende para pegar a justiça de Deus. Deixa eu dar um exemplo disso. Imagina, irmãos, que hoje eu estou aqui na igreja de Bento Ribeiro, muito generoso, e eu vou dar uma nota de R$100 para você. Então, eu tiro essa nota do meu bolso, eu estico o meu braço, você estica o seu braço, você pega a nota e você guarda a nota no seu bolso. Aí eu te pergunto, irmãos, existe algum mérito em você pegar a nota e guardar no seu bolso? O mérito é meu que te dei a nota. É assim também, irmãos, com a justiça de Deus. A fé é apenas o braço que se estende para pegar a justiça de Deus como a posse dela. O mérito é todo dele, é nunca nosso. A fé é a mão que se estende para aceitar a oferta de graça de Deus para justificar o pecador. Por si mesmo, o ser humano não pode fazer nada para alcançar a justificação. O exercício da fé é justamente sua confissão de incapacidade para atingir um estado de justiça mediante as próprias obras. Deus reconhece a sua fé e o justifica, tendo agora nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Amém? E agora, então, irmãos, nessa nova condição do cristão, de perdoado, justificado, Deus quer que você pare por aí? Não. Deus quer que você cresça em santidade, que produza mais frutos. Então, voltando agora para João capítulo 15, irmãos, vamos ler novamente os versos 2 e 3. Onde Jesus fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, irmãos, no verso 2, a palavra limpar na língua grega traz uma ideia de poda. E no verso 3 nós vemos que a tesoura que Deus faz essa poda em nós é a sua palavra. O propósito de Deus nisso é que viemos a dar mais frutos. E para isso, Deus deseja que pela sua palavra o Espírito Santo atue e nos mostre onde está o erro e expulse o pecado da nossa vida. E que também o Espírito Santo fale a nossa mente e grave a verdade ao nosso coração, para que conheçamos a Deus, sua vontade, sejamos modelados à imagem de seu Filho Jesus. O processo normal que Deus espera ver na nossa vida espiritual é que cresçamos em santidade e que possamos refletir seu caráter de maneira cada vez mais nítida. E a relação, irmãos, entre o ramo e a videira é, em certo sentido, comparável ao que existe entre uma lâmpada e sua luz. Quando se estabelece o devido contato, a luz brilha automaticamente. E Jesus ilustrou essa relação nos versos seguintes agora, os versos 4 e 5. Vamos ver? E diz assim Jesus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, irmãos, nós só podemos dar fruto se permanecermos unidos com Cristo. Assim como o galho só dá uva quando esse permanece ligado à videira. E quem depende permanece realmente na videira, irmãos. Com o tempo, inevitavelmente, os frutos virão. E outras pessoas verão em nós esses frutos e sentirão também o desejo de desfrutar dessa vivência com Cristo. Outras pessoas, queiramos ou não, verão Jesus através de nós. Agora, para isso, irmãos, é preciso permanecermos ligados à videira verdadeira. Mas como que podemos permanecer sempre ligados a Cristo?
Irmãos, nós podemos perceber que a palavra que mais se repete nesse sermão de Jesus é a palavra permanecer. Então, a ênfase nesse sermão de Jesus é ensinar a permanecer. E Jesus enfatizou muito isso, porque isso era uma necessidade dos discípulos, mas também uma necessidade nossa hoje. Porque, como seres humanos, nós somos muito bons em começar as coisas. Nosso problema não é começar, nosso problema é permanecer. Muitos se iniciam como seguidores de Cristo, se batizam, mas nem todos permanecem firmes na fé. E essa mensagem, irmãos, é tão importante porque é o próprio Senhor Jesus ensinando como permanecer. Amém. Jesus é a videira, eu sou o galho, eu preciso aprender como permanecer ligado a Ele. E Jesus explica como. Continuando agora a leitura no verso 6, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora preste atenção no verso 7, irmãos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e lhes será feito. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que se você não permanece ligado à palavra, você pode ser um pastor, um ancião, diaconisa, diácono, pode ser o que você quiser. Você só não pode dizer que permanece ligado a Cristo se você não estuda a palavra. Se você não permanece ligado à palavra, você pode estar permanecendo ligado à igreja, é uma função, mas não a Cristo. A Bíblia, irmãos, foi escrita para falar com você. A Bíblia é tesoura nas mãos de Deus para Ele transformar. E aquela palavra, o Espírito Santo atuando pela palavra, que Deus vai esculpir em você o caráter de Jesus. E você vai sendo transformado na imagem de Cristo, onde Deus vai fazendo uma obra na sua vida, moldando você, preparando você como noiva santa, pura, para o grande noivo no dia da sua gloriosa vida. Então, irmãos, a primeira maneira de permanecer ligado à videira é estudar a palavra. Mas tem uma segunda maneira, irmãos, no verso 7 ainda. Jesus fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembre, irmãos, Jesus aqui estava no seu discurso de despedida. Ele estava indo embora, mas ele disse o seguinte: uma coisa eu garanto para vocês, até eu voltar novamente, não vai existir um dia que eu não vou ouvir vocês. E o que foi, irmãos, que Deus deixou disponível para que pudéssemos continuar pedindo, conversando com Jesus? A oração, né? Eu repito, irmãos, pode ser um pastor, um ancião, diretor de escola sabatina, pode ser o que você quiser. Você só não pode dizer que permanece ligado a Jesus se você não ora. Porque Jesus disse: se você permanecer ligado à palavra, se você continuar me pedindo, conversando comigo, aí sim você vai estar ligado a Deus. E a oração, irmãos, é o instrumento de ter comunhão com Deus. A oração é esse recurso maravilhoso, esse meio de graça, mediante o qual nós temos deleite com Deus. Temos comunhão com Deus, adoramos a Deus, e então colocamos diante dele as nossas necessidades. E uma coisa, irmãos, que devemos experimentar mais na oração é pedir. Porque não pode faltar na oração é pedir. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo: quando orar, tem pessoas que pedem muito, não pensam muito. Mas será que tem base bíblica para isso? Eu não vejo base bíblica para isso. Veja, na oração modelo do Pai Nosso, Jesus pede 5 vezes. 5 vezes Jesus pede alguma coisa. Porque a oração, irmãos, é para estreitar relacionamento com Deus. E sabe que a pessoa que você tem um relacionamento mais estreito é aquela que você tem mais coragem de pedir. Quanto mais você tem ousadia de pedir a Deus, mais é estreito seu relacionamento com Ele. Então, irmãos, não precisamos ter medo de pedir. Porque quanto mais você pedir, mais você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Mas sempre peça, irmão, dizendo: Senhor, que a sua vontade seja feita, mas aqui está a minha necessidade. E a cada resposta, irmãos, esse relacionamento com Deus vai se estreitando, e você vai sentindo poderosamente o agir de Deus a cada dia na sua vida. Até o dia que essa oração vai se tornar um bate-papo, como eu imagino que era entre Enoque e Deus. Caminhar com Deus, bater papo com Deus. Então, irmãos, a segunda maneira de permanecer ligado à videira é a oração. Mas é também uma terceira maneira, e Jesus fala: se você permanecer ligado a mim, através da palavra e da oração, inevitavelmente você vai dar bons frutos. Então, irmãos, dar bons frutos é permitir que Deus haja em minha vida. Fale comigo e me use para falar com outros. Dar bons frutos é o que você faz com o que Deus fez com você. O que Deus fez com você, como Ele falou com você. Agora você vai para o seu trabalho, para a sua casa, vai lidar com o seu chefe, com a sua esposa, com os seus filhos, familiares, vizinhos, outras pessoas, e você vai agir como alguém que está ligado à vida. Agora, irmãos, o verso 8, para a gente terminar, que diz: nisto é glorificado meu Pai, porque deis muito fruto,
e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, é uma maravilha aprender a andar com Deus, aprender a depender de Deus, aprender a caminhar com Deus. E quanto mais você se encher de Deus, mais você terá o desejo de compartilhar Deus. O meu desejo, irmãos, é que Deus ele te use poderosamente para você dar muitos frutos para a glória de Deus. Mas lembre-se, irmãos, nesse texto aqui, Jesus deixou claro o seguinte: ele disse, sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Pai. Por o Senhor ter entregado seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pelo teu perdão. Ajude-nos, Pai, a permanecermos em Ti, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão contigo, Pai, para que assim possamos dar frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, esta igreja de Banco Ribeiro, a liderança dessa igreja. Assim seja. Abençoa cada família aqui representada, Senhor Deus. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, Senhor Deus. Dê-nos da tua graça, da tua paz, e derrame sobre o teu Espírito sobre essa igreja. Amém. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.